Olha quem está aqui, finalmente, Luciana, com a gente, para contar as histórias que vocês já estão careca de ouvir, só que dessa vez vocês vão ouvir de alguém muito mais confiável, que é a Luciana. Tudo bem? Tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Muito jóia. Então, Lu, a gente vai fazer uma coisa que a gente faz muito, né? A gente gosta muito de parar um tempo, sentar, lembrar das coisas. Vamos fazer uma viagem no tempo e lembrar de várias coisas. E eu queria que o pessoal ouvisse sobre o seu ponto de vista. Como é que você lidou, como é que você conseguiu lidar com todas as dificuldades que a gente teve que passar no início da nossa vida? Eu quero começar a partir do momento que a gente abriu o WhatsApp. Tem muita coisa para trás, mas vamos começar daí adiante. E tudo bem? Vamos fazer então? Não, vamos lá. Vamos embora. A primeira coisa é o seguinte: depois que eu tinha entrado lá para vender curso de inglês e já tinha conseguido crescer, cheguei a gerente, cheguei a diretor, em seguida você começou a trabalhar também lá. A gente foi para a Venezuela, a gente abriu uma escola lá no outro país, sem falar espanhol, eu na área comercial e você na administração. E aí nós chegamos num ponto, a gente voltou para o Brasil, chegamos num ponto de sair, largar aquilo tudo. Eu já tinha um salário alto, então o salário não era muito alto nessa época, estava começando, tinha 20 anos, né? Mas você largou também ali o seu salário, eu o meu salário, para começarmos a nossa própria empresa. Não foi assim? Sim. Você teve medo? O que você sentiu quando a gente começou a conversar, quando a gente começou a decidir, a gente decidiu? Qual foi o teu sentimento de largar aquilo tudo? Tinha um monte de conta para pagar? Como é que foi? Olha, eu não vou dizer que eu não tive nenhum medo. Eu acho que aquele frio na barriga é normal. Eu senti, eu acho que a gente não fez a coisa da noite pro dia, a gente conversou muito, como você falou, a gente tem sempre o hábito de sentar e conversar e discutir o assunto e apresentar pontos. E eu não tenho um perfil negativo, né, de botar a coisa de uma forma negativa, mas eu gosto de questionar, eu sou uma pessoa questionadora, eu questiono, mas como é que a gente vai fazer desse jeito? E por outro lado, você, né, a gente tem esse hábito de ter liberdade de conversar e de voltar atrás caso a gente enxergue que é necessário. Então, eu acho que não... A coisa aconteceu naturalmente. Mas assim, e na hora de sair, largar tudo, você lembra de ter sentido medo? Você lembra de ter sentido, de ter dúvida, de querer voltar atrás? Ou você foi naturalmente? Como é que foi isso? Não, eu lembro de me sentir segura. Eu acho que eu me sentia muito segura em... Mesmo com 20 mil reais no cheque especial? Eu sentia segurança no que você dizia, porque a gente entendia de que se a gente produzisse, a gente conseguiria pagar as contas, conseguiria alcançar nossos objetivos. E eu acho que depois que a gente também teve a experiência na Venezuela, onde a gente foi começou do zero num outro país que sem falar a língua, não falava o idioma e não sabia as regras do jogo. Você fez 18 anos lá. Nem me faz. Ah, foi engraçada essa história. Essa é uma outra história, depois a gente conta outras vezes. Então, depois que a gente foi para Venezuela e teve essa experiência na Venezuela... E deu certo. A escola deu certo. A gente conseguiu... A gente perdeu tudo, mas a escola deu certo. A gente teve várias experiências. Acho que a gente sempre costuma dizer que aqueles 6 meses lá foi a nossa... Nosso MBA, exatamente. A gente aprendeu coisas que a gente não imaginaria. Gerenciou a empresa como um todo, né? Do zero, abriu... Com isso te deu segurança para começar a nossa, no Brasil, no nosso país, na nossa língua, no mercado que a gente já conhecia, que era o Rio de Janeiro. Exatamente isso. Ou seja, a gente estava todo endividado com 20 mil reais no cheque especial com 12% ao mês, no Unibanco, e você que lidava com gerente, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, cheio de conta para pagar, porque no mês seguinte já tinha todos os funcionários para a gente pagar salário, e tinha que vender. Se vendesse, a gente pagava. Se não vendesse, a gente quebrava já no primeiro mês. E você estava tranquila que ia dar tudo certo. Eu acho que é isso que eu acho que foi a nossa parceria do início. Acho que a gente fez isso muito claro. Você trazia o dinheiro e eu dava conta de administrar ele. Então, as contas, o dinheiro, as negociações... Acho que a gente separou isso muito bem desde o início. Agora, eu acho que uma coisa que nos ajudou foi a gente não ter muita noção
do perigo, às vezes, sabe? Do porquê que não, até 12% de juros ao mês do que é cobrado o cheque especial é um absurdo. Mas era o único recurso que a gente tinha. E você lidava diretamente com gerentes. Você negociava com o gerente, pegava mais limite, abria outra conta. Como é que era esse momento teu na área financeira, gerenciando com o gerente, para poder dar conta? Porque por mais que eu trouxesse a venda, trouxesse o recurso, nem sempre o fluxo de caixa batia. Nem sempre no dia que precisava pagar a conta o dinheiro estava. Mas o dinheiro chegava depois. Como é que você organizava isso aí? Eu acho que a gente não era... A gente realmente não tinha tanta noção das coisas, mas a gente em nenhum momento a gente entrou sem fazer conta. A gente fazia as nossas contas. Todas as contas. Me lembro da gente sentar no papel. Exatamente. Sentava. Nem o Excel a gente usava. Não. Nem Excel. Foi depois. A gente fazia a conta e eram contas assim, ok, se a gente vai gastar tanto, a gente vai precisar de tantas matrículas para cobrir isso. E aí a gente ia trabalhando em relação a isso. E é óbvio que eu tive que fazer, conversar muito com a gerente, às vezes a gente precisa negociar prazo das contas, algumas contas venciam em datas que não eram positivas para o nosso fluxo de caixa, daí a gente negociava a data, às vezes a gente precisava trabalhar a cobrança da carteira, que às vezes precisava antecipar alguma coisa, a gente antecipava, então assim, teve bastante trabalho, apesar da gente não ter todo o conhecimento que a gente hoje em dia tem. A gente sabia de uma coisa, tem que vender. Exatamente. Tem que vender. Se não vender, a gente tinha, problema. Não era nada era descontrolado. Uhum. Eu fazia caixa no papel, a gente tinha um livro de caixa que a gente fazia o controle das entradas e saídas bem básico, bem limitado, mas existia. Não era assim, o dinheiro entrava e a gente não sabia quanto entrava, quanto saía. A gente sabia exatamente quanto entrava, a gente sabia exatamente quanto saía e quanto estava precisando. Às vezes era assim, ai meu Deus, precisamos, o que a gente vai fazer? Aí a gente às vezes ligava para um aluno que estava pendente, fazia todo um trabalho, ligava para o gerente, olha, me consegue um prazo. Era esse trabalho. Bom, outro tipo de pergunta que o pessoal fez muito é que a gente viajou muito, morou em vários lugares. A gente foi para Venezuela, a gente foi para a Austrália, depois passamos um tempo lá em Barcelona, Londres, Portugal, Estados Unidos. As pessoas me perguntam muito assim, mas como é que a Luciana topa esse tipo de coisa? A Luciana não reclama, né? O que você tem a dizer sobre isso? Posso dizer a verdade? Pode dizer a verdade, tudo que você está falando aqui é verdade. Tem coisa que a gente prefere. Eu adoro mudar, eu adoro aprender coisas novas. Vocês viram que a louca aqui é ela, não sou eu, né? Eu acho que eu sou uma grande parte do problema. Na verdade, eu amo poder conhecer novas culturas, começar de novo. Eu amo mudar de casa, eu amo mudar de país, eu amo conhecer gente nova. Então, assim, quando eu falo assim, vamos mudar de país, pra mim eu não encaro, ai meu Deus, ai que tristeza. Não tô dizendo que quando eu chego lá eu não sofro. Eu sofro, porque é sempre tudo muito difícil, adaptação. Só para arrumar, para fazer o setup, nesse sentido. Exato. Não é que fica lá. Não fico chorando. Isso, de vez em quando eu choro. Sim. Dou uma choradinha de vez em quando, mas eu gosto desse processo, acho que isso me faz crescer, desenvolver. Falar pra mim que vai mudar de país é uma coisa bem, ou de lugar, é uma coisa boa. Bom, uma das coisas que a Luciana fez também, na época, ela ficou responsável por toda a parte de construção, arquitetura, expansão das escolas. Naquele primeiro momento, nós abrimos uma nova escola própria a cada 45 dias, foram 24 escolas em 3 anos, e eram todas escolas próprias, não é? E a Luciana viajava o tempo todo, inclusive nós estamos falando daqui, esse aqui é o meu novo escritório, aliás, essa tela aqui atrás ficam meus indicadores de desempenho, meu dashboard, isso é uma casa nova que a gente acabou de está se mudando na realidade, estamos no meio da mudança, e quem construiu também foi a Luciana, ela que cuida dessa parte toda. Meu negócio é trazer receita, a Luciana vai arrematando, arrumando as coisas nos bastidores. Né? Então me fala um pouco sobre esse período que você tinha que viajar. Você viajava muito, pouco? Como é que era a tua rotina? Viajava bastante nessa época? Não, no início da empresa eu viajava muito. Inclusive, assim, quando a gente começou a abrir as escolas fora do Rio de Janeiro, eu tinha que viajar para poder fazer a implantação da administração, para poder, desde a obra, né? Desde a parte, eu fazia toda a parte de obra
que inclusive é uma coisa que eu amo, da estruturação da unidade, da contratação de pessoas, de toda a parte de implantação, era a minha área, né? Estava debaixo da minha responsabilidade. Então, viajar fazia parte, né? A gente abriu São Paulo, a gente abriu vários estados, exatamente. E eu viajava. E teve uma época que a gente ficou, nessa época eu não tinha ainda filhos, né? Não tinham nascido ainda. Então, teve uma época que a gente ficou sem um gerente administrativo na unidade de São Paulo, que era uma das nossas unidades maiores, e eu ia toda segunda-feira e voltava na sexta. E às vezes a gente se encontrava no aeroporto, às vezes a gente se falava no caminho, a gente sempre se falou muito. E assim foi. E até eu consegui contratar alguém, a treinar, preparar. E nessa época também eu fazia faculdade, tranquei um período praticamente para voltar depois. Mas a gente gerenciava tudo ao mesmo tempo, conseguia. Muito bem, gente. Infelizmente a gente tem que parar por aqui. Já tem bastante tempo aqui no Close Friends. É um papo rápido. Eu estou convencendo a Luciana a escrever o livro dela, né? A Luciana tem um ponto de vista por trás de bastidores muito interessantes e eu vou procurar trazer a Luciana mais vezes aqui para falar. A gente pode falar sobre casamento, como é que é o nosso relacionamento, podemos falar de filhos, podemos falar de empresa, qual é a tua atuação hoje, como é que faz, como é que não faz. As pessoas têm bastante curiosidade e eu acho muito importante também ter uma voz feminina aqui no Geração de Valor, principalmente levando-se em conta que metade dos nossos seguidores são mulheres e muitas das vezes as aflições, as dores são as mesmas, né? Essa coisa de conciliar maternidade com trabalho, casamento, como é que concilia essa história toda? Então, só para a gente finalizar, Lu, sobre isso de forma geral, deixa só uma mensagem final para o pessoal. Bem, eu acho que uma coisa boa para a gente estar pensando é que é importante a gente fazer as coisas com alegria, fazer as coisas com paixão, com determinação, aproveitar o momento. Às vezes a gente fica pensando, não, vou trabalhar para depois e só vou ser feliz depois que eu concluir uma tarefa. Eu acho que é o que eu tenho procurado aplicar na minha vida. Seja feliz enquanto está fazendo a tarefa, seja feliz em o que você está fazendo. Eu acho que a felicidade e a alegria, ela está muito ligada a como você está encarando, como você está fazendo o que você está fazendo hoje, né? Então essa que eu acho que é uma coisa que eu tenho pensado muito, trabalhado muito e aplicado bastante. Isso foi muito parte da nossa rotina, porque a gente sempre trabalhou muito, né? 12, 13, 14 horas. Luciana também é uma pessoa que trabalha muito, além disso estuda bastante também, além disso é mãe de 3 filhos, ou seja, a gente tem uma vida, em geral, muito corrida e é óbvio que a gente busca ter sempre alegria em tudo que a gente faz. Às vezes a gente cansa um pouco, às vezes a gente se desgasta um pouco, mas a gente vai para, senta, se renova e vamos de novo. A vida é assim, eu sempre disse, né? A vida é cansativa, ela cansa mesmo às vezes, então a gente tem que sempre estar se renovando para poder seguir com mais força, com mais determinação para fazer aquilo que a gente está com vontade de fazer, né? E quando a gente está bem acompanhado, fica melhor ainda, né? Concordo. Valeu, gente. Bye, bye. Tchau, gente. Coisa mais linda. Vinhetinha para encerrar, hein? Amigo, estou aqui.